Salve fiel, salve galera do Timão. Fiel é o seguinte, todo mundo sabe que o Augusto Melo tá per um fio, pode cair na segunda-feira. Só que o Fabinho Soldado não, o Fabinho Soldado tá com moral e tem aval do vice pra contratar. Rapaziada, chega representando com like, porque tem notícia de contratações do Corinthians, fiel. Representa e se inscreve no canal para não perder uma notícia do Coringão. Repito, Augusto Melo, tudo indica que cai na segunda. Fabinho Soldado tá com moral com a diretoria e com o vice que vai assumir. Representa com like aí e vamos ver as notícias do Coringão. O noticiário do Corinthians está fervendo hoje, com os bastidores cada vez mais agitados. O Alexandre Silvestre vai explicar pra gente o que está acontecendo. Boa noite, Silver. Por que o presidente Augusto Melo deu uma entrevista hoje? Tudo bem, Michele? Peço licença, inclusive, pelo assunto ser pesado, de fazer o noticiário hoje sentado, porque, inclusive, eu tô com um pouco da Neoquímica Arena, mas hoje mais cedo, durante a tarde, tivemos a coletiva do Augusto Melo para quase 100 jornalistas a respeito do caso Vai de Bet. Aliás, informação dada em primeira mão no site Gazeta Esportiva ontem à noite, na apuração brilhante do Thiago Salazar, os indiciados do caso Vai de Bet, confirmados, pelo menos 4, um deles o presidente Augusto Melo, indiciado, não é culpado, vai ter total poder de defesa, amplo poder de defesa. Então vamos lá. Os 4 indiciados desse caso, o presidente Augusto Melo, o Marcelo Mariano, ex-diretor administrativo do Corinthians, o Sérgio Moura, ex-superintendente de marketing do Corinthians, e o Alex Cassundé, suposto intermediário que teria desviado a comissão para uma conta dele, da empresa dele, depois para uma empresa fantasma, e de acordo com a polícia, esse dinheiro de comissão por intermediação do contrato entre Corinthians e Vai de Bet teria parado numa conta de uma empresa ligada ao crime organizado. Os quatro vão responder, de acordo com a polícia, por 3 crimes: associação criminosa, pena de 1 a 3 anos, furto qualificado de 2 a 8 anos, lavagem de dinheiro de 3 a 10 anos, além de multa. Como é que é o caminho desse procedimento? O Ministério Público agora pode oferecer a denúncia, vai oferecer a denúncia. Indiciados, de acordo com o juiz, provavelmente virarão réus no processo. Processo será aberto e pode parar no tribunal com amplo direito de defesa. O presidente Augusto Melo falou por 1 hora aqui na sala de imprensa da Neoquímica Arena, ao lado do advogado dele, advogado pessoal, Ricardo Cury, e eu insisti numa pergunta que ele já tinha respondido não só hoje, como em outras oportunidades recentes, sobre renunciar ao cargo de presidente. Vamos acompanhar. Para o bem de todos e até do senhor, será que você já falou que não vai renunciar, que é uma questão de honra? O senhor disse que desde o primeiro dia você está sofrendo um processo de impeachment simbólico, porque você não consegue respirar, mas a coisa ficou feia para o seu lado, né? Tanto aqui no Corinthians como na Justiça Comum. Será que não seria melhor para o clube e para o senhor abrir mão nesse momento do Corinthians para focar na sua defesa? Mas é isso que eles querem, Silvestre. Eles, desde o começo, desde o dia 2 de janeiro de 2024, eu sofro essa pressão. Não só financeiramente, que eles orquestraram muitas situações, como também emocionalmente, cara. Eles tentam sufocar para que a minha família também se sinta pressionada. E a grande resposta para mim é minha filha virar para mim, meu filho virar para mim. A gente conhece você, a gente conhece seu caráter. A gente está aqui junto. Então isso é o que mais me dá força. Eu vou renunciar de uma coisa que eu não fiz, cara. Eu vou renunciar de uma coisa que um ou outro estão julgando e não é verdade, e nós vamos provar isso. Eu estou muito tranquilo quanto a isso. E é isso lá dentro que 10 pessoas querem. Então são 2 situações, né? Ele se defende no processo de impeachment, votação na próxima segunda-feira, e provavelmente vai ter que se defender desse processo criminal por suposto crime de lavagem de dinheiro, formação de quadrilha, enfim. A Gaviões da Fiel, que antes era aliada do Augusto, ou era contrária ao impeachment, porque prejudicaria o time dentro de campo, já no ano passado, na reta final, lutando para não cair para a Série B, recentemente lavou as mãos,
chegou a manifestar publicamente que não era mais contra o impeachment e agora subiu uma nota hoje exigindo a renúncia do Augusto Melo. E o presidente, ainda presidente do Corinthians, respondeu diretamente para Gaviões da Fiel na coletiva. Vamos acompanhar. A gente sabe do descontentamento da torcida, fico chateado, porque elas estão comprando o que está sendo vendido para elas lá fora. Mas eu sempre tive um diálogo muito aberto com eles, sempre mostrei o planejamento, eles sempre participaram, eu sempre tive reuniões com a torcida, justamente mostrando um planejamento. Eu viajei, todas essas viagens que eu fiz agora pela Sul-Americana, eu sempre conversei com os presidentes para tratar bem nossa torcida, eu sempre briguei pela torcida, e é o que estou fazendo. É o que eu fiz durante o ano, deixando um ano ingresso congelado para que eu pudesse lotar nossa arena, enfim, agradar o torcedor, fazer com que ele tivesse condição financeira de assistir o jogo, porque eu também já passei por isso, eu sei como é difícil. Cara, é trabalhar como eu venho fazendo para reconquistar tudo. No momento, pelo menos a posição do presidente no momento é não vai renunciar. Ele alega ser inocente, ser uma pessoa honesta, CPF limpo, e falou um pouquinho mais a esse respeito durante a conversa. Bom, trocando em miúdos, o Augusto Melo usa aquele velho ditado: quem não deve não teme, é o que veremos. O advogado dele, que esteve presente ao lado, respondeu também em vários momentos aos questionamentos da imprensa, o Ricardo Cury, advogado pessoal do Augusto, contesta o inquérito policial em si, contesta a postura do próprio delegado que realizou todo esse inquérito policial, afirma que não há elementos para sequer indiciar o cliente dele, o Augusto, mas não fala pelos outros indiciados. A votação do impeachment, pessoal, é na próxima segunda-feira, é outro caso, é uma questão interna do Corinthians. Segunda-feira o Conselho Deliberativo vai definir pelo impeachment ou não como é que funciona essa votação. O Augusto vai ter lá uns 30 minutos para se defender e depois é votação. Maioria simples, ou seja, metade mais um, definindo o afastamento do Augusto, ele imediatamente sai do cargo, assume o vice, que é o Osmar Stabile, mas depois precisa ser convocada uma Assembleia Geral de Sócios e o associado do Corinthians vai referendar ou não o afastamento do Augusto Melo. Quem quiser acompanhar com mais riqueza de detalhes todas essas informações e todo esse processo, esse imbróglio aí que envolve caso vai de bet, impeachment, Augusto Melo, Sérgio Moura, Mariano, etc e tal, polícia, tudo isso, é só entrar lá no site Gazeta Esportiva que o Thiago Salazar esmiuçou e vem esmiuçando esse caso com riqueza de detalhes. Eu volto já para falar de futebol, porque afinal de contas o Corinthians joga amanhã contra o Atlético Mineiro em Minas, jogo que já foi final de Campeonato Brasileiro nos anos 90 e deu Corinthians. Obrigada, Alexandre Silvestre, por todas as informações. Agora, eu acho que é capaz mesmo de haver aquela votação pelo impeachment e de acontecer, porque teve esse indiciamento. Não sei, agora a situação... Isso pesa, né? Pesa. E a torcida também já... a torcida indo contra o Augusto. Era aliada, agora virou opositora. Tira a pressão dos conselheiros, né, na realidade. E acho que é uma questão até lógica, até natural, não só haver a votação do impeachment, mas ele ser empichado, como se diz aí, né? O detalhe é que depois tem a Assembleia dos Sócios, e os sócios precisam referendar o que o Conselho definir. E com esse indiciamento, é claro que a pressão internamente no clube também aumenta pelo afastamento definitivo do Augusto Melo, que por mais que ele se defenda muito bem, que ele fale muito bem, é uma situação muito delicada, muito difícil, que ele não deve estar dormindo direito para pensar em defesa, enfim. Mas eu tenho um princípio de que enquanto não há um julgamento e uma definição por parte da Justiça, eu não tomo partido de nada, apenas lamento o que esteja acontecendo, porque para o Corinthians, para a instituição, isso é uma coisa muito ruim. O Paulo Sérgio já vai dar a opinião dele, concordo em gênero, número e grau com você. Essa foto minha aqui, essa foto minha da Gazeta tem só 28 anos. O que é isso? Tá legal essa foto aí. Eu era uma criança, tinha 17 anos aqui. E eu não sabia que você chamava Filomena. Bom, nem o povo brasileiro, né? Obrigada. Nome da minha avó. Bom, Mi, você sabe que a Bíblia diz que não é bom agir sem refletir e peca quem é precipitado.
São coisas que eu aprendi ao longo da minha vida e da minha carreira, não agir com precipitação. E eu creio que nós temos que esperar, como o próprio Alex mencionou aqui, nós estamos vivendo num país hoje que julga e de uma hora para outra já determina, condena, né? Se é condenado ou não. Então é muito difícil isso. É lógico que a pressão em cima do Augusto é muito grande, vamos ver como ele vai conseguir lidar com tudo isso. E provar tudo isso. Né? Provar tudo bem, mas lidar com a pressão da torcida que estava a favor. Agora, próxima segunda-feira, depois os associados. Ainda bem que tem um treinador capacitado. Um treinador que segura o rojão ali. Segura o rojão. Ainda bem que tem o Dorival. Se tivesse outro bota a bola no chão. Que não conhecesse o cenário brasileiro, já pedia demissão. Que é uma situação muito complicada. Agora a gente vai falar do São Paulo, no Parque São Jorge. Silver, tem jogo? Ah, não, tá na Neoquímica Arena. Ô, Silver, tem jogo no... Tem sim, senhor. Corinthians e Atlético Mineiro, ou melhor, Atlético Mineiro e Corinthians, é sabadão, é no Campo do Galo, MRV Arena. E o Corinthians está embarcando para Belo Horizonte, levando 3 ótimas notícias na bagagem, boas notícias para o corintiano dentro de campo. Mateuzinho, Rodrigo Garro, Memphis Depay, os 3 liberados. Na lista dos relacionados, vão com o time. Isso não significa dizer que jogarão amanhã contra o Atlético Mineiro, porque estão em fase ainda final de transição, mas eles vão porque o Corinthians não volta tão rápido. Viaja para BH, encara o Galo, fica em Belo Horizonte treinando domingo, segunda viaja para a Argentina, terça-feira tem o Huracan pela frente na casa dos caras e vale a classificação do Corinthians para a repescagem da Sul-Americana, porque para ser primeiro do grupo tem que ganhar de 4-5-0, acho difícil, mas o Corinthians pode garantir o segundo lugar e disputar uma repescagem com um terceiro colocado aí da Libertadores, para depois tentar encarar alguém nas oitavas da Sul-Americana. Mas o Garro, o Memphis e o Mateuzinho estão embarcando junto com a delegação. Michele, bom final de semana para todo mundo. Beijo, Alexandre Silvestre. Boa notícia, Silver. Boa notícia. Garro, Memphis podem jogar hoje contra o Atlético Mineiro. Mas boa notícia mesmo, fiel, é que a janela vai abrir mês que vem. Já estamos no dia, hoje é 24, isso. 24 do 5. Mês que vem, janela de transferência abre. Muitos corintianos aí estão achando, mano, o Corinthians tá conturbado, é polícia, é tudo, presidente vai embora. Como é que vai contratar desse jeito? Vai contratar sim. Dorival pediu e vai contratar. E tem que contratar. Se o Corinthians quiser brigar por alguma coisa, tem que contratar. Porque o elenco é enxuto. A gente sabe que o elenco do Corinthians é enxuto. A gente não tem lateral. Você tá vendo que o Félix Torres tá improvisado na lateral. Na esquerda a gente tem de monte. Tem o Angileri, tem o Palácios que tá voltando. Tem o Bidu, o Hugo. Dá pra ficar. Agora já na direita é só o Mateuzinho, parceiro. É só o Mateuzinho. Volante, a gente tem muito. Rapaziada, tá saindo umas conversas aí que o Corinthians pode trazer o William Arão. Eu quero que você fale a respeito disso. Eu acho loucura, mano. Volante a gente tem demais, pô. A gente tem Alex Santana, tem Ranieri, tem Breno Bidon, que pode ser vendido. Tem mais quem? Tem o Maico, que o Dorival tá dando muita oportunidade pra ele. Só aí. Tem o Martínez. Só aí, ó, por cima. 5 volantes. Se eu esqueci de algum, lembre aí. Então, volante não precisa, pô. Pra que trazer o Ilharão? Tem que trazer o quê? Um centroavante pro lugar do Yuri Alberto, que vai ser vendido. Estão falando que é o Arce lá, acho que é Alex Arce, da LDU. Estão falando que é ele, goleador. Já se falaram em Firmino, falaram em tanta coisa. Comente aí. Use o espaço de comentário para dar uma opinião. Uma coisa é certa. Fabinho Soldado vai continuar. Representa com like, fiel. Tamo junto e vai curtir.